Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Quem for novo por aqui, não esqueça de se inscrever aí embaixo, deixar o like no vídeo e me seguir no Instagram, AlemãoSPFC. E agora, sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje, desejando uma excelente segunda-feira, que Deus abençoe o nosso dia. São paulinos e são paulinas, né? Hoje, 13 de abril, um dia muito especial, comemorando mais um aniversário, mais um ano de vida, desde já agradecendo aí a todas as felicitações de vocês aí nas redes sociais. Muito obrigado, tô completando 28 anos, hein, rapaziada? Tô ficando um pouquinho mais velho aí, né? Mas um dia realmente aí bem especial, meu aniversário. E já vamos para as notícias, né? O São Paulo volta a campo amanhã pela Copa Sul-Americana. Após a derrota para a equipe do Vitória no Campeonato Brasileiro, o tricolor fez algumas sessões de treinamentos e volta a jogar no estádio do Morumbi contra a equipe do O'Higgins, né? A equipe do O'Higgins que também venceu na estreia da competição. Nos treinamentos, o Roger Machado contou com o retorno do Caleri, né, que acabou ficando fora por um protocolo de concussão desde a partida contra o Cruzeiro, né, perdeu os 2 últimos jogos, a estreia na Sul-Americana e a derrota contra a equipe do Vitória. Treinou normalmente e deve ser inclusive titular para essa partida. Mas podemos ainda seguir com 3 desfalques, né? Luciano, Sabino e Bobadilla, 3 jogadores que o Roger considera como titulares desse elenco, fizeram trabalhos individualizados e novamente não devem estar à disposição para essa próxima partida de amanhã às 19 horas no estádio do Morumbi, São Paulo e O'Higgins pela segunda rodada da Copa Sul-Americana. Beleza, galera? Então a gente vai nos próximos vídeos trazer mais informações, trazer um pré-jogo sobre essa partida e a gente vai falar agora sobre outras coisas, né? O São Paulo lançou a nova camisa número 2, o Arboleda ainda vive, né, um grande dilema para a situação de rescisão contratual. A gente não sabe, né, se o Arboleda de fato vai seguir a carreira aqui no futebol brasileiro, se ele volta ao futebol equatoriano, se ele se aposenta, né? Vale destacar que ele já está com 34 anos de idade, é ano de Copa do Mundo, mas ele já não vem sendo mais convocado. Pode ser que ele tenha chutado o balde de vez e fala, pô, não vou ser convocado, não tô jogando no São Paulo, eu vou viver minha vida do jeito que eu quero, e é isso, fiquem com Deus aqui no Brasil e vou embora, né? Pode ser que o Arboleda tenha feito isso aí, né, rapaziada? Ele sempre foi meio doidinho, ninguém sabe de fato 100% o que aconteceu, né? Mas a gente obviamente está apurando muitas informações e esperando, né, a gente ter 100% de certeza, né, para a gente trazer aqui para todos vocês ficarem atualizados com tudo o que está acontecendo sobre esse caso, né? Cada nova informação a gente traz aqui para vocês. E outra informação bem legal, galera, é que o São Paulo intensificou o interesse pelo Barbosa, né, o zagueiro da equipe do Botafogo. Para essa temporada já não é mais viável, né, a sua contratação, porque ele já completou 8 jogos com a camisa do Glorioso no Campeonato Brasileiro. E ele tem números interessantes para um zagueiro, né? Em 8 jogos o cara tem 1 gol e 2 assistências. Então, para um zagueiro são números excelentes, né? Quase que a cada uma partida ele participa ali, a cada 2 partidas ele participa de 1 gol, né? Realmente um zagueiro muito bom, um dos zagueiros aí que vem em mais alto nível no futebol brasileiro nas últimas temporadas. Para quem não acompanhou, né, as últimas informações aqui do canal, São Paulo procurou aí o Barbosa. O jogador tem contrato somente até dezembro com a equipe do Botafogo, tinha encaminhado uma renovação até 2029, mas por conta dos problemas internos da equipe, né, muita gente está acompanhando aí o John Textor, né, com muitos problemas fiscais e tudo mais, o Botafogo chegou a sofrer transfer ban. Então, com toda essa confusão, o jogador não estava tão seguro da questão de pagamento em dia, da questão aí da sua carreira, até travou a negociação e daqui a pouco, no meio do ano, ele já poderia assinar um pré-contrato. São Paulo, atento a tudo isso, está de olho. Vale destacar que o São Paulo está com o Ferrarese emprestado para lá, então pode ser até utilizado, né? Quem sabe como uma moeda de troca, como alguma outra situação aí. Estamos aguardando todas as possibilidades, tá bom, galera? Pode ser que o São Paulo assine um pré-contrato, ele chegue no ano que vem, pode ser que o São Paulo envolva o Ferrarese no negócio, né? Vale lembrar que tem muita coisa para acontecer, né? Principalmente com o Botafogo. A gente já viu desde o ano passado, de dezembro, né, quando o Botafogo queria trocar alguns jogadores, né? A gente falou sobre o próprio Ferrarese, aí o São Paulo pediu outros nomes, aí depois acabou ficando uma negociação individualizada. Tinha Savarino, tinha Marlon Freitas, que acabaram saindo, né? Que o São Paulo ficou de olho, mas não vieram para vestir a nossa camisa, né? Então a gente sabe que a negociação com o Botafogo, pelo menos nesses últimos momentos, ela vem sendo muito dificultosa. Mas São Paulo sonha aí com a contratação do Barbosa, principalmente porque o sistema defensivo ele está, vamos dizer assim, meio escasso.
A gente tinha bons nomes como o próprio Arboleda, que está de saída da nossa equipe, o Ferrarese, que foi negociado, e se a gente for citar, né, o Rafael Tolói já é um zagueiro com muita rodagem no futebol, mas caminhando mais para sua aposentadoria, assim como o próprio Dória. O Sabino também já é um jogador aí um pouco mais velho, o Alan Franco também não é tão jovem, né? Então São Paulo vai buscando alternativas e vai contratar um zagueiro. Essa informação é que a gente tem, é que o São Paulo vai contratar um zagueiro. A gente só tá buscando aí saber quando, quem, de qual forma, né? Então o Barbosa surge com muita força, tendo em vista que pode ser uma oportunidade de mercado, né? Já que o contrato dele com a equipe do Botafogo se aproxima do fim. Para essa temporada, acredito que por ele ter feito aí os 8 jogos, ficou um pouquinho mais difícil, né? Mas quem sabe trazer um jogador de graça do nível do Barbosa para a próxima temporada, a gente já começaria muito bem o ano, né, rapaziada? Se trazer um jogador desse porte de graça, então realmente seria uma contratação bem interessante aí, pode ser inclusive o primeiro reforço para 2027, né? A gente falou bastante também sobre o Thiago Maia, né, que teria essa possibilidade. O Inter tá tentando segurar o atleta e a gente tá de olho aqui porque foi um pedido do Roger Machado, né? Roger Machado que vem balançando no cargo, né, rapaziada? O jogador aí, o treinador, ficou muito pressionado após a última derrota. O São Paulo não jogou bem. Eu vi a entrevista coletiva dele e achei até um absurdo, né? Inclusive comentei com vocês aqui no último vídeo, falando que o São Paulo controlou o jogo até com um a menos. Eu acho que ele viu outro jogo diferente da gente, né? Porque não tem condições nenhuma do Vitória ter ganho de 2-0, ter mandado bola na trave, ter perdido chance, teve gol, não sei o que, e aí o cara falar que o São Paulo controlou o jogo, sendo que o São Paulo não criou nada, não criou chances, enquanto o Vitória, além de ter feito 2 gols, ainda poderia ter feito 3 ou até mais. Então o São Paulo poderia ter saído do estádio do Barradão nesse último final de semana com uma goleada nas costas. Então, rapaziada, o jogo ele ficou 2, eu achei até que ficou barato pelas circunstâncias, né? Então não entendi o que ele quis dizer com o São Paulo comandando o jogo em cima da equipe do Vitória, né? Então deixem aí nos comentários as opiniões de vocês, fechado? Fiquem aí com essa expectativa para o próximo jogo, que pode acontecer de tudo. O São Paulo vai encarar a equipe do O'Higgins. Muita gente não conhece esse time, né? Mas é um time que não é bobo. Só para destacar, o O'Higgins eliminou o Bahia esse ano na pré-Libertadores, né? Vale lembrar que tem 2 fases, né? Então, na primeira fase, o O'Higgins acabou eliminando o Bahia, só que na segunda etapa, eles acabaram sendo eliminados e aí foram para a Copa Sul-Americana, caindo no grupo do São Paulo. Então, não é uma equipe assim que o São Paulo pode chegar e falar assim, ó, esse jogo tá tranquilo, vamos golear, vamos colocar o sub-10, sub-15 aí, vamos descansar todo mundo. Não, obviamente não é um bicho de 7 cabeças, eu acho que o São Paulo é sim favorito, mas Sul-Americana, Libertadores não deixam de ser aí jogos muito complicados, né? Às vezes nem tanto, né? Mas às vezes um joguinho aí um pouquinho mais difícil, o time se fecha, um time que gosta de cruzamentos, um time que gosta de bola parada, um time que faz muita falta, então cada jogo você vai encontrando ali uma dificuldade diferente. Pode ser inclusive no último jogo, não tinha tanta dificuldade com o Boston River, né? 3.000 pessoas no estádio, um time que é inferior tecnicamente, mas aí o clima deixou o jogo muito ruim, né? Então muitas circunstâncias podem deixar aí de fato o jogo um pouquinho complicado para o São Paulo sair com os 3 pontos. Esses 3 pontos que são, obviamente, de suma importância, né? O São Paulo venceu o primeiro jogo, o O'Higgins também venceu. E vale lembrar que na Sul-Americana somente o primeiro colocado do grupo, né, de 4 equipes, somente o primeiro colocado se classifica diretamente para as oitavas de final. O segundo colocado disputa um playoff com os terceiros colocados da Libertadores, e aí quem avançar, o segundo colocado da Sul-Americana ou o terceiro da Libertadores, aí sim vai para as oitavas da Copa Conmebol Sul-Americana. Fechado, rapaziada? Então, tem muita coisa para acontecer aí durante essa semana. Como eu disse para vocês no último vídeo, né, estamos em contagem regressiva para a Copa do Mundo, né? Então, cada rodada que vai passando, estamos se aproximando mais dessa competição. O São Paulo vai utilizar isso aí, assim como todas essas equipes, como uma preparação, como meio que uma pré-temporada ali, né, para o restante do ano. Vale lembrar que a gente ainda tem Copa do Brasil antes dessa paralisação. Ainda temos outras rodadas. O Tricolor ficou um pouquinho para trás ali do Palmeiras, né, que acabou empatando ontem contra o Corinthians, mas como a gente perdeu, então o Palmeiras, mesmo empatando, abriu mais um ponto de vantagem, né? Mas São Paulo viu outras equipes chegarem aos mesmos 20 pontos, né? Se o Palmeiras chegou ao 26, a gente tem agora o Flamengo também chegando a 20, o Bahia, que também venceu na rodada, chegando a 20, o Fluminense também ficou empatado com a gente, já que perdeu para o próprio Flamengo, né? Então as equipes se aproximaram, né? O São Paulo chegou a liderar o campeonato, né? Foram 2 rodadas ali, mas quem sabe a gente não consiga aí uma sequência muito boa de vitórias nas próximas partidas, né? A gente tem Vasco, a gente tem Mirassol, a gente tem jogos importantíssimos aí nas próximas rodadas de Campeonato Brasileiro. É possível, né? Só que a gente precisa melhorar muita coisa de fato.
Beleza, rapaziada? Então, quero saber de você como é que tá a expectativa já pro jogo de amanhã. Vi muitas críticas em relação ao trabalho do Roger Machado no último vídeo. Como é que tá a expectativa aí pro jogo? Como é que tá a expectativa pra Copa Sul-Americana em si, né? E a gente vai falar bastante sobre isso nos próximos vídeos. Então, se você for novo aqui no canal, não esquece de se inscrever aí embaixo, deixa o like se você ainda não deixou para dar aquela fortalecida pra gente e não esquece também de deixar os comentários com todos os assuntos que a gente falou, deixando aí a sua opinião. Fechado? Fique com Deus, um grande abraço, valeu!